Louvado seja. Que não é eu, é Deus que está levando a palavra na igreja. É, Jesus. As almas estão morrendo. Meu Deus. Poucos profetas verdadeiros. Pai, é verdade. E os que tem, a gente tem que usar. Amém, igreja? Meu Deus. No livro de Jeremias, capítulo 26, diz a palavra do Senhor que o profeta Jeremias, ele pregava para o rei Zedequias. O rei Zedequias era o rei de Judá. Foi o último rei de Judá antes do povo de Deus ser levado para a Babilônia. Escravo, cativo por conta do pecado, que Deus já não aguentava mais. Tanto pecado, tanta sujeira. Depois você faz a leitura, igreja, na sua casa. Você pode não acreditar quando você for fazer a leitura na sua casa. Mas quem perseguia Jeremias eram os sacerdotes e os profetas que estavam dentro do templo. Meu Deus. Os falsos profetas, os falsos sacerdotes. Porque Jeremias era um homem de Deus que estava pregando para reis. Você não sabe o que é pregar para reis? Pregar para uma autoridade. Uma coisa é você pregar para uma pessoa simples, humilde, que pode te dar atenção ou pode não te dar atenção, mas ela não tem nenhum poder para te prejudicar. Outra coisa é você pregar para um rei, para um príncipe, que nos dias de hoje é para um prefeito, é para um governador, é para um presidente do país. Essa foi a missão dada para o profeta Jeremias. E na leitura que você vai fazer na sua casa, é a tarefa de hoje, para todos vocês que não vai dar tempo de eu ler. O profeta Jeremias estava pregando para o rei Zedequias. E os sacerdotes que estavam no templo pediram para que o rei, para que os príncipes matassem Jeremias. Porque Jeremias estava profetizando contra o pecado. Meu Deus. O mundo nunca vai aceitar que a gente prega contra o pecado, contra o divórcio, contra a separação, contra o adultério, contra as coisas erradas, a malícia, a lascívia, as mulheres querendo se aparecer, o corpo, expondo seus corpos para os homens olharem e desejarem. A sociedade não vai aceitar que o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, pregue a verdade. Mas Jeremias não temia, ele pregava a verdade para o rei Zedequias. Mas Deus é tão bom para Jeremias, igreja, que enquanto o sacerdote e os falsos profetas pediram para o povo matar Jeremias, quem que protege Jeremias? É linda a leitura. É os príncipes que protegem Jeremias. A autoridade da cidade naquela época protegeu Jeremias. Os prefeitos, governadores nos dias de hoje protegeram Jeremias da morte. O rei Zedequias não autorizou a matar Jeremias, porque ele temia, porque sabia que Jeremias era um profeta verdadeiro. O mundo aí fora, muitas das vezes, vai querer que você faça a vontade de Satanás. Quem aqui já não viu quantos pastores larga suas esposas e vai com outras? Quando você conhece Jesus e entra na presença de Deus, eu não digo para quem teve um casamento no passado, antes de conhecer Jesus, você conheceu Jesus, você teve uma queda, você errou, falhou com a sua esposa, mas você se arrependeu, você pediu perdão para Deus e está com a sua primeira esposa, mas ainda você não conhecia Jesus. E para você que conhecia Jesus, você pecou, errou com a sua esposa, mas você pediu perdão, ela aceitou o teu perdão e você está com a sua esposa. Porque, igreja, casamento é um só, é para sempre quando você conhece Jesus. Eu não posso perseguir quem não conhecia Jesus, porque tem pessoas que chegam na igreja que é divorciada, ou pessoas que não conhecia Jesus e casa na igreja porque ela está dentro da igreja, mas ela não conhece Jesus ainda, ela chegou agora, ela nem sabe ler a Bíblia, e ela faz uma nova vida com Jesus. Jesus aceita essa pessoa, porque o apóstolo Paulo diz que tudo se faz novo na presença de Deus. Mas o que não dá para aceitar é a hora que a pessoa conhece Jesus,
Jesus, ele é contra o divórcio, ele é contra o adultério, ele é contra a separação. A pessoa não perdoa. O marido trai, mas a mulher não quer perdoar. Hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que eu não sabia. Eu gosto demais do Rodrigo Silva e eu vou falar aqui nas redes sociais. Eu acompanho o Rodrigo Silva desde que eu casei com meu marido e eu não sabia que o Rodrigo Silva estava casado com outra mulher, sendo pastor de igreja, conhecendo a palavra e sabendo que quando a gente conhece Jesus, casamento é até a morte. Eu não vou te condenar se você largou do teu marido, se você não quer mais o teu marido, mas a palavra tem que ser pregada. A verdade tem que ser pregada. Porque se você largou do seu marido, muitas das vezes foi por causa de algum falso profeta que te orientou. Você está sofrendo, esse cara não vai mais ter jeito, esse cara não tem mais jeito, e você preferiu divorciar por conta de falsos profetas que estão dentro da igreja. Pastores que estão casando com outras, porque não aguentam suas esposas. Mulheres que estão traindo seus maridos dentro da igreja, porque não aguenta mais o seu marido. Isso não é a palavra de Deus, isso não é evangelho. E a palavra de Deus tem que ser pregada. Se seu marido está no vício, é com ele que você tem que ficar até Deus escolher ele, chamar ele, porque a hora que Deus chamar, ele vai parar. Ele vai se libertar. Se existe algo que te atrapalha de ser fiel à palavra de Deus, peça a Deus nessa noite. Senhor, eu quero ser crente de verdade. Eu quero ser mulher de verdade, porque Jesus falou, ele é contra o divórcio. Ele fala que a mulher que se casa, ela não pode largar. Se ela largar e casar com outra, ela vai adulterar com outro. Ou vice-versa, se o marido largar da mulher na presença de Deus e casar com outro, está no adultério, não interessa se era viciado, se traiu, se não traiu. Tem que perdoar a igreja. Tem que lutar pelo seu marido, pela sua esposa. Mas você vai nos altares das Assembleias de Deus e de várias igrejas, você vê pastores casando com outras, mulheres de pastores casando com outros. Não deu certo. Eu acho que eu não gostava mais dele, eu não amava mais ele. Evangelho é evangelho. E quem não é casado, por gentileza, você não é obrigado e nem me ouvir, mas a palavra de Deus pede para casar diante de Deus e dos homens. Procure o cartório mais próximo da sua casa. Não interessa o amanhã, interessa o agora. Se Jesus te chamar, você sabe que seu nome está escrito no livro da vida, igreja. Isso é muito sério. Deus me deu essa palavra na minha casa. E eu louvo a Deus por estar casada, por ter lutado e por estar com meu esposo. Você que ainda não está casado, pensa bem. Não casa se for para separar. Porque hoje você conhece o evangelho, casamento é para a vida toda. E se você está amigado, você já está casado, minha filha, vai lá se regularizar. Eu estou amigada, mas ele não para com o vício, vai casar com outro. Não, você conhece a palavra, luta por ele. Tem um demônio na vida dele para aprisionar o teu marido, a tua esposa. Mas não é isso que os pastores ensinam. Igreja, são famílias sendo destruídas. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque tem mães com crianças pequenas que estão com os filhos e está sem o pai, porque a mulher não teve paciência de lutar. E se eu estou aqui falando algo que eu já ia falar e Deus te trouxe, porque não era eu, era Deus falando com você. Então, os falsos pastores orientam, está amigado, ele não se liberta, larga, mas ali a mulher já tem 2, 3, 5 filhos, ainda que seja um filho. Pai é um só, mãe é um só. Colocar um filho no mundo é uma responsabilidade para toda a vida. Mas os falsos profetas preferem pregar para você. Não dá certo, larga, separa. Mas na presença de Deus não tem separação. Aleluia. Se você quer morar no céu, quer ter o nome escrito no livro da vida, você que não é casado, regularize. Vai lá no cartório, assina. E fala, Senhor, se meu marido ficar a vida inteira na vida errada, eu vou ficar com ele a vida inteira, mas eu vou para o céu, porque casamento é só a igreja. Não deixa ninguém te enganar, não. Eu não sou falso profeta, eu sou profeta de Deus na sua vida. Aleluia. E se você for de Deus, e se você for tocado por Deus nesse culto de hoje, e se você puder perdoar seu ex-marido, perdoa. Se ele ainda te ama,
Se ele ainda te procura, luta pelos seus filhos, luta pela família, igreja. Porque o profeta Jeremias pregou até o fim para os reis. E Deus protegeu ele da morte. E Deus deu o livramento. E Deus está te dando livramento. Deus está querendo te livrar do fogo eterno, do inferno, que existe, que não é continho de fada. Quem ouve a palavra de Deus e não respeita e não obedece, igreja, infelizmente não vai ter chance. Respeita a palavra de Deus. Casamento é um só. Ah, eu casei errado, então você vai ficar, não é errado, mas você vai ficar com a pessoa que você casou na presença de Deus até o fim da sua vida. Na presença de Deus e dos homens, casado no papel. Ah, seu marido é tudo torto. Não, mas eu amo ele. Jesus vai libertar. Jesus vai salvar. Porque é a promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para aqueles que têm fé, cedo ou mais tarde, seu marido se converte. Seu marido vira um pastor, um obreiro, um evangelista, um homem de Deus. Ou às vezes nem vai ter cargo na igreja, mas vai ser o maior dizimista da igreja. Vai ter condição de pagar o aluguel da igreja sozinho por causa de quem? De você, mulher de Deus. Você, homem de Deus, que lutou pela sua família. Casamento é até a morte, igreja. Então, ouça essa palavra, amém? Que Deus abençoe a todos que estão em casa. Leve essa palavra, igreja. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus.